Salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí da equipe F e o Zinho, sim, brilhou na análise sobre a vitória do Verdão pra cima do Fluminense ontem, que ajudou muito o Palmeiras a ficar lá na briga com a liderança, porque tem os dois jogos ainda atrasados. Mas antes a gente vem trazendo um corte também do Gazeta Esportiva, falando muito sobre esse jogo, mas o José Paz trazendo informações sobre o Piquerez, a lesão dele, que ele treinou hoje sim, e tem informação que ele pode já estar de volta contra o Grêmio, e sobre a lesão do Felipe Anderson. Então tem um corte bem legal, muita coisa para falar aí do nosso Verdão. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Começando pelo Palmeiras, que bateu o Fluminense lá no Maracanã, na tela para você. Em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, o Fluminense recebeu o Palmeiras no Maracanã. O primeiro lance de perigo da partida veio do lado carioca, com esse chute de fora da área do Samuel Xavier, que teve a trajetória desviada pelo Mikael e quase enganou o goleiro Everton. O Flu continuou no ataque e depois que o Facundo Torres chutou o zagueiro Freitas dentro da área, o árbitro Ramon Abate-Abel marcou o pênalti. Germán Cano foi para a cobrança e bateu forte no alto, 1-0 Flu. O Palmeiras empatou ainda na primeira etapa com esse cruzamento do Sosa na medida, na cabeça do Maurício. Tudo bem que o meia palmeirense estava ali bem posicionado, cara a cara, mas o goleirão Fábio aceitou em 1-1. No segundo tempo, o Vitor Roque deixou o Facundo de frente com o Fábio, que voltou ao normal e fechou o gol. Aí a bola subiu e o Tigrinho cabeceou para a meta, mas o Ignacio estava lá para salvar o Flusão, ó, quase em cima da linha. Em seguida, o Martinelli entregou a paçoca justamente para o Vitor Roque, que estava esperto para interceptar o passe, limpar o zagueiro Freitas e de canhotinha mandar para o fundo do gol, golaço. 2-1 Palmeiras, placar final. Eu tenho falado desde o dia que cheguei em relação ao calendário, ao desgaste. Daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez. E isto depois também tens um bocadinho de sorte. Que os jogadores é que se lesionam, em que momento é que se lesionam. Mas não interessa, o que interessa é ganhar. Se não ganhares a seguir, ninguém vai querer saber se jogaste com a tua defesa completa ou não, se jogaste... Ninguém quer saber de nada, é resultado. E à semana, não ganhou, quem é que não ganhou? Pumba, vamos descascar neste treinador, neste jogador e nesta equipa. E para a semana seguinte vão dizer que nós somos os melhores só porque fizemos um jogo e ganhamos, e somos exatamente os mesmos. É isto que eu disse ao Roque. Agora vão dizer que tu és espetacular, o treinador, o Abel é mágico. Zero. Mas a escolha é de quem está desse lado e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Fique registrado aqui, que fique registrado para os anais deste programa, que eu, Zinha e meu querido José Paz acertamos o placar deste jogo, 2-1 para o Verdão, tá? Oxi. Fora o show. Pronto, agora o senhor pode complementar. Tá certo, né? Durma com barulho desse, Chico. Mas por que o Abel sempre pega no pé da imprensa depois que acontece um jogo do Palmeiras aí? Ah, quem tem que desfocar a assim, né, Chico? Até antes de entrar nessa questão que também eu quero falar, primeiro tempo o Palmeiras não foi um primeiro tempo bom, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, depois acabou se recuperando, encaixou o seu jogo, contou com a falha que não é comum num goleiro do nível do Fábio, né? Mas acontece, e o Palmeiras volta com um resultado extremamente importante na briga pelo título, já que o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, o Flamengo acabou também conquistando vitória. Então o resultado de ontem foi maravilhoso porque o Palmeiras engata 2 vitórias consecutivas contra o Atlético e agora também contra o Fluminense. Então em termos de resultado foi tudo muito bem, o Abel está ajustando peças e essa história toda, e eu gostaria de ouvir o Abel falando do jogo. É toda hora essa história. Não, falei pra ele porque agora vamos falar. Pô, sabe? Não se preocupe muito com o que falam de você. Faça o seu muito bem feito. E quando fizer bem feito, elogios vai receber, é normal. Elogios o jogador vai receber, não é? Se for mal, as críticas também virão. É assim o processo dos jogadores. Eu não sei qual é o incômodo. Esse é o papel da imprensa e todo mundo já sabe como é que funciona. Seria muito mais legal estar ouvindo o Abel sobre o jogo. Olha, como é que o Palmeiras está se virando sem o Estevão, com o Paulinho, quais são as opções. Agora saiu o Richard Rios. Né? É isso que acho que é importante a palavra do técnico palmeirense. Toda hora
esse ponto levantado por você, agora eles vão falar isso, agora eles vão falar isso. Sabe, ele parece aquele cara que fica em cima do muro, vendo que a vizinhança tá falando e depois vai lá dentro e conta, liga pra... Fofoqueiro, né? Sabe, coisa chata, enche o saco, na boa, meu, na boa. Abel é verdade, mas uma coisa a gente tem que falar do Abel, ele dirige muito bem o Palmeiras, né? Perfeito. Porque aqui entre nós foi uma vitória, como você falou, importantíssima, né? Em termos de tabela. Agora, não foi só no primeiro gol que o Palmeiras levou sorte, não. No segundo também. Falha do Martinelli, entregou para o Vitor Roque de bandeja, né? E o Vitor Roque, né? O novo, o Hulquinho, né? Que ele é fortinho, ele vai para a disputa de bola sempre, né? Com o adversário, marcou um belo gol. Agora, uma coisa eu concordo com o Abel. Não pode achar que o Vitor Roque é Pelé. Isso seria, não tem hoje. Não tem isso. O Vitor Roque é um jogador importante para o esquema do Palmeiras, mas não tem aquela habilidade que todo mundo gostaria que ele tivesse, né? Ele é mais força. Acho que o mais importante de ontem é que ele acabou indo à rede, né? Marcou o golzinho, tava num jejum bravo, o gol contra o Atlético foi gol contra, teve participação dele e ontem ele foi na rede, acho que isso é importante. É verdade. Placar do jogo. Placar de qual jogo? Do Palmeiras. 2-1? 2-1. Eu quero fazer uma correção. Ai. Eu falei 2-1. Alex Miller falou 2-1. José Paes falou 2-0. Então, desculpa, foi o Alex Miller que me copiou, tá? Como que foi a repercussão dessa importante vitória do Palmeiras contra o Fluminense lá no Maracanã? Vamos perguntar pro José Paes. Desculpa, José Paes, você tá na redação aí, mas você não acertou o placar inteiramente. Acertou uma boa parte. Traz as informações do Verdão pra gente, meu querido Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois até fui olhar aqui no celular porque eu acho que eu falei 2-0 ontem, o Alex Miller 2-1. Acabou que você corrigiu aí, foi isso mesmo, né? Vocês acabaram acertando o placar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória, mais um pouquinho sobre essa vitória do Palmeiras para cima do Fluminense, porque foi mais uma vitória do Verdão como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está muito bem como visitante na competição. A gente tem uma tela aí para comparar o desempenho do Palmeiras como mandante e como visitante no Campeonato Brasileiro desse ano. São o desempenho é muito ruim, né? São apenas 3 vitórias e 2 dessas 3 vitórias na Arena Barueri, contra Corinthians e contra São Paulo. Só venceu no Allianz no Brasileirão, recentemente agora contra o Atlético Mineiro. Um desempenho aí, um aproveitamento de pouco mais de 52% como mandante. Já como visitante, tá muito bem, 6 vitórias, só uma derrota. Essa derrota aí foi para o Cruzeiro antes da ida lá para o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. De resto, tá amassando geral aí fora de casa o Palmeiras, mandando super bem como visitante, até por isso está conseguindo também se manter lá no topo da tabela, brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. É o melhor visitante da competição do Brasileirão de 2025 e o 4º pior mandante o Palmeiras, então tem que se reequilibrar. O Abel já disse que esse reequilíbrio é muito importante para que o Palmeiras de fato entre na briga pelo título do Brasileirão de 2025. Vocês falavam aí sobre Vitor Roque, né? Declaração que o Abel deu, disse que ele não é o Pelé. Vamos então escutar a declaração inteira aqui no Gazeta Esportiva, Abel falando sobre Vitor Roque. Pode rodar. Julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer. Tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer. Tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente.
Tá, então a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras que se reapresentou hoje lá na academia de futebol, depois dessa vitória importante no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? E aí o Piquerez, que teve um trauma no ombro, acabou não participando dessa partida diante do Flusão lá no Rio de Janeiro. Hoje ele treinou ali no campo com os demais companheiros, né? O Palmeiras até liberou imagens do Piquerez treinando, então pode ser que o jogador uruguaio fique à disposição aí para o próximo compromisso do Palmeiras, que é no sábado no Allianz Parque, 21 horas, contra o Grêmio. Já o Felipe Anderson, né, que teve um problema aí no jogo contra o Fluminense na coxa, vai ser reexaminado e a gente fica no aguardo aí para saber se o Felipe Anderson terá ou não condições de jogar essa partida importante diante do Grêmio. Tá certo, minha querida Michele, devolvo para você, beijo grande para todo mundo aí, bom programa. Um beijo, meu querido. Fala, Chicão. Olha, esse negócio de perguntar porque o Palmeiras joga bem fora e joga mal em casa, todo palmeirense está perguntando isso. É simples. O Palmeiras, quando joga em casa, não tem o contra-ataque, ele tem que propor o jogo. E quando ele propõe o jogo, ele tem certas dificuldades. Exatamente porque saiu o Estevão, saiu o Richard Rios. Agora, por que ganhou do Fluminense ontem no Maracanã? Porque usou bem o contra-ataque, né, e aproveitou os erros do adversário. Agora, eu tenho uma tese. Eu acho que não ganha por causa do gramado sintético. O gramado sintético, a bola rola muito depressa e os jogadores têm medo de prender o pé na grama. Isso aí, pra mim, Peraí, o palmeirense mas ele não está acostumado com o gramado sintético? Aí que tá, Mi. O gramado sintético é traiçoeiro. Ele tem um esquema traiçoeiro. Ele é feito de fibra, né? Mas no Allianz Parque não é assim? É assim, mas eu acho que por isso mesmo que eles se atrapalham quando eles jogam lá. Você está querendo criar uma crise lá no Palmeiras, no próprio gramado? Eu acho que tinha que tirar aquele campo de sintético e botar um gramado natural. Bom, Agora isso a W Torre não deixa fazer. Isto posto, a W Torre, que é dona do estádio, não deixa fazer. Esse que é o negócio. Isto posto, só quero deixar mais um recadinho pro Abel. Primeiro, boa notícia que o Piquerez volta, nem tanto pro jogo contra o Grêmio, muito mais pro clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil no meio de semana. E eu duvido, Abel Ferreira, que alguém, por mais maluco que venha a ser, faça algum tipo de comparação entre Vitor Roque e Pelé. Vixe, não, aí não dá, né? Aí não dá. Olha lá, Oswaldo Pascoal, o primeiro tabu quebrado na noite de ontem, um tabu de 2017, a última vez que o Palmeiras havia derrotado o Fluminense no Maracanã, aconteceu de novo, Pascoal. O Palmeiras não fez um jogo brilhante, né? O Palmeiras ganhou o jogo. O Palmeiras jogando fora de casa. Sabendo que o adversário vai apertá-lo, sabendo que o Palmeiras vai ter dificuldades em alguns momentos quando atacado. Tem esse pênalti, né? O Facundo Torres comete o pênalti. O Facundo não foi legal ontem não, né? Não, ontem ele não foi bem. Mas aí tem a contusão do Felipe Anderson, né? Aí entra o Sousa, que consegue esse passe maravilhoso. Aí aconteceu, eu vou dizer pra vocês, eu como repórter, nunca tinha visto o Fábio tomar um frango. Nunca vi o Fábio tomar um frango. Já tomou uns franguinhos. Mas eu, presente, vendo o jogo, nunca vi. Esse aí não é normal acontecer com o Fábio. A bola tá na mão dele, ela foge completamente, o Maurício cabeceia no chão, na mão dele, ó. E a bola foge. E ele não consegue fazer a defesa. É um frango, isso é um frango caracterizado. É um frango mesmo. Mas para um jogador que tem 45 anos, que foi brilhante no Mundial de Clubes, eu acho que a torcida não pode acelerar o passo, não pode ser tão cruel. E aí o Facundo Torres perdeu esse gol já na etapa completa. Né? Ele defendeu, Fábio. Ele perdeu ou o Fábio defendeu? Não, eu acho que aí é o seguinte, aí o cara tá de frente. O cara tá de frente pro jogo, é para ele decidir. E aí, ó, tem um passe que a torcida reclama do Martinelli, é por isso aí. Quem fez esse gol, Pascoal? É o Tigrinho. A torcida do Fluminense pega no pé do Martinelli exatamente por esse tipo de lance. Não é a primeira vez que isso acontece. E aí o Palmeiras não perdoa esse tipo de vacilo, especialmente fora de casa. Estava ali perto dos gols, aí o Vitor Roque não teve problema nenhum. Deu um tapa pro lado, acaba fazendo o gol, a vitória do Palmeiras 2-1. Maurício fez um bom jogo, o Vitor Roque jogou bem de novo, não é que ele só fez o gol, ele jogou bem de novo, fez uma boa partida. O Palmeiras jogou o suficiente para ganhar, ponto.
A torcida vaiou o Fluminense, protestou, reclamou com o Renato. Quarta derrota consecutiva, uma no Mundial. Somada do Chelsea. Uma no Mundial e 3 jogando agora pelo Campeonato Brasileiro. Sai na frente e toma a virada. E eu acho que aí partiu a insatisfação por parte do torcedor do Fluminense. Os Palmeiras continua sendo o time que mais vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é danado fora de casa. Se der moleza... Notícias negativas pro Palmeiras ontem. Uma você já falou, o Felipe Anderson se lesionando. A outra, o Alan recebendo cartão vermelho, né? Mas ele passou do ritmo, passou do tom, né? Aí passou do tom. Não precisava isso. Não precisava. Isso aí é menino, aprende, vai aprender. Não precisa disso, né? E o Palmeiras tem um treinador que vai falar para ele. Você não precisa fazer isso. É desnecessário, você prejudica o time. Ontem não prejudicou porque era praticamente o último lance do jogo. Finalzinho. E aí foi o VAR que chamou, né? Porque o árbitro tinha dado o cartão amarelo. Sim. E aí não valeu o cartão amarelo, valeu o cartão vermelho direto. E ele acabou sendo expulso de campo. Não precisa. O Alan, ele é Alan. O Alan é muito melhor do que a gente tem... Alan é um problema, né? Gente, a gente sabe que é um jogador. Alan... Tem o do Flamengo e tem o do Palmeiras. Esse é o Alan. O Alan, ele é muito bom jogador, joga em várias situações do campo. Eu gosto mais como meia do que como lateral, do que como ponta, mas eu acho que ele tem muito potencial para evoluir ainda no time do Palmeiras. Mas isso ele vai corrigir porque é da carreira do jogador. Passou do tom. Fabricião, a gente tem a fala do Abel a respeito das vaias da torcida do Fluminense? Então vamos ouvir o Abel? Pode rodar. A torcida do Fluminense que me perdoou é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste e ver a torcida toda a assobiar estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. O que eu não gosto, muitas vezes no futebol, é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Vocês não sabem a intensidade que é disputar um campeonato do mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar. Vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz e isso ainda mais triste me deixa. Chupou um limãozinho, hein? Abel Ferreira. O Fluminense, no retorno, só jogou no Maracanã. Os 3 jogos que o Fluminense teve foram todos no Maracanã. O Fluminense tem 20 pontos com 14 jogos. O torcedor, pelo que o Fluminense apresentou no Mundial, criou uma expectativa que você fazendo uma sequência de jogos... é contra o Palmeiras, que é um dos favoritos. É contra o Cruzeiro, que é um dos favoritos. E é contra o Flamengo, que é um dos favoritos. O torcedor foi, apoiou, acreditou que, de repente, com aquele desempenho, poderia jogar de igual para igual contra essas equipes. Então, o torcedor vê 3 derrotas consecutivas e esse, especificamente, o jogo contra o Palmeiras, parabéns ao Vinícius, ao Tuca e ao Fabrício, os nossos coordenadores, a nossa equipe do Equipe F, né? A gente está aqui, mas o programa ele acontece por causa dessas pessoas que são sensacionais, maravilhosos, e eles colocaram ali uma tarja muito boa, que eu nem sabia que ia ser assim e eu concordo plenamente. A nossa equipe é entrosadinha. Parabéns à nossa equipe, que colocou ali
Palmeiras vence com erros do Fluminense. Foi isso. O jogo foi isso. O jogo foi muito igual. Muito igual. E o Fluminense foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas os erros individuais... Eles gostaram do agrado, botaram de novo. Mas foi, ó. O jogo foi isso aí. Mas esse não é o foi a criatividade do O Tetra Palmeiras. falou que é lei. O Fabrício me diz aqui. Esse é o Palmeiras fora de casa. Palmeiras é assim. Se você Sim, mas erra, assim, ele mérito do erra, Palmeiras faz o gol. venceu, tá ali no topo, brigando, coisa que a gente sabe que, e a gente acredita, eu particularmente, Palmeiras é confiável. Palmeiras é... O Flamengo do que o Pascoal fala é incomparável, o Palmeiras, para mim, é confiável. É o incomparável e o confiável. E agora tá chegando um outro ali, o Cruzeiro. Ninguém fala que esses três clubes não são os favoritos nesse brasileiro. Eu ainda coloco Flamengo e Palmeiras. Até um pouco... Olha que o Cruzeiro tá muito bem. Então, assim, o time do Fluminense perde pro favorito por erro individual. O torcedor fica frustrado. Tá no direito dele também de reclamar ali. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí do Gazeta Esportivo, falando sobre toda a dinâmica do jogo, né? Então, o José Paes aí falando também sobre a lesão do Piquerez, que a princípio ele já pode estar de volta contra o Grêmio, e a lesão ainda do Felipe Anderson a ser avaliada. Foi muito falado sobre a questão do jogo, que o Palmeiras realmente não fez um bom primeiro tempo, ficou devendo. E, cara, eu acho que o Zé Elias foi muito certo no que ele falou. Palmeiras fora de casa não é aquele time de fazer aquelas apresentações magistrais. Não é, isso aí todo mundo já sabe. Então, só que o primeiro tempo foi muito ruim. Mas após a saída do Felipe Anderson e a entrada do Sousa, o time já melhorou. Tá? Após, quando chegou no segundo tempo, aí o Palmeiras melhorou bastante. Se movimentou muito mais dentro de campo. Não sei se foi só por causa da saída do Felipe Anderson, mas dá essa impressão. Mas é claro que o Abel no segundo tempo ajustou ali a equipe para conseguir essa virada. Graças a Deus ela veio. Você viu aí o Zinho falando muito do jogo. E a verdade é, sim, que o Palmeiras ganhou no erro do Fluminense. Mas o gol do Vitor Roque, a defesa errou? Sim, a defesa do Fluminense errou. Mas se o Vitor Roque não tivesse pressionando alto ali, por mais que ela errasse qualquer coisa ali, não ia dar em nada. Então, muito mérito do Vitor Roque, que ficou marcando. Ele normalmente sempre faz isso. Marca aquela pressão alta lá. E graças a Deus foi recompensado dessa vez. Tirou um pouco do peso das costas. Domingo não conseguiu fazer o gol. E ontem sim, fez um golaço com tranquilidade. Tirou do zagueiro, conseguiu tirar do Fábio. E fazer esse gol da vitória do nosso Verdão. Mas fato é, cara, que eu vou concordar com uma coisa que o Garrafa falou. O Garrafa às vezes sempre é um dos antes, né? Mas toda vez que vai se falar na coletiva, o Abel sempre fala a mesma coisa. Ah, vão te criticar agora, mas, pô... Agora que tu fez o gol, tu é maravilhoso. Enfim. Realmente eu acho que o Garrafa fez até um comentário razoável sobre isso, que ele sempre fala sobre a mesma coisa. E às vezes o jornalista quer saber o que é análise do jogo em si, do treinador. Mas, por outro lado, o Abel não gosta muito de falar sobre o jogo para não dar armas para o próximo adversário. Ele não gosta de pontuar o que ele achou que foi errado e ele conseguiu corrigir. Porque senão, né, cara, os próximos adversários vão estar vendo isso, então você acaba entregando armas pro inimigo, né? Então, há uma controvérsia. Ele sempre causa um pouquinho na coletiva, mas ele também tira o foco para não falar tanto do jogo e não dar armas para os próximos adversários. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Depois de você deixar o like, cara, me ajuda demais você deixar o like, que ajuda esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. E após você deixar o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda muito o meu trabalho. Eu fico aqui, cara, o dia inteiro procurando notícias, informações do Palmeiras para trazer em primeira mão aqui para você no seu canal Verdão Notícias, que todo dia traz informações do nosso Palmeiras. Valeu, rapaziada, um grande abraço.